Prossegue o conflito na Ucrânia, os preços dos combustíveis continuam exorbitantes e, não menos grave, a moda da comida vegana para gatos veio para ficar. Tendo em conta que no próximo fim de semana muda a hora, pergunto, não será possível, em vez de avançarmos os relógios uma hora, atrasarmos os relógios, 22 anos e começávamos o século de novo para ver se à segunda a coisa corria melhor? Enfim, fica a sugestão. Comitê Central 47, emissão de 21 de março de 2022, convosco, como sempre, Alberto Gonçalves, Carlos Guimarães Pinto e eu próprio, Tiago Dores. Na primeira parte do programa de hoje vamos continuar a falar da invasão da Ucrânia pela Rússia. Vamos falar da insistência em não se assinalar a data que permitiu a Portugal não se tornar um país satélite da antiga União Soviética. No Camarada da Semana, vamos falar de um Camarada da Semana que no meio líquido é uma camarada da semana, embora nunca deixe de ser um camarada da semana. Enfim, é um caso complicado que vamos tentar deslindar. E na sessão de esclarecimento vamos explicar, agora com calma, e uma vez que a guerra na Ucrânia acabou com a Covid, vamos explicar como se devia ter reagido à pandemia. Alberto e Carlos, vamos começar ainda assim pela questão da Ucrânia. Estes últimos dias conheceram alguns desenvolvimentos, nomeadamente porque aparentemente há de facto um impasse na operação militar russa e parece haver também uma escalada de violência, nomeadamente contra civis. Alguns especialistas dão a entender que Putin poderá estar a entrar num estado de algum desespero e que depois do relativo ou significativo insucesso desta primeira incursão, supostamente levada a cabo pelas tropas mais bem treinadas e mais bem equipadas de Vladimir Putin, começa agora, segundo algumas informações, a destacar inclusive cadetes de 17, 18 anos, enfim, outro tipo de força militar que tem, que provavelmente fará novas incursões agora em massa pela Ucrânia, enfim, para tentar fazer avançar os objetivos russos. Mas o que de facto se destaca dos últimos dias é o crescendo de vítimas civis e de ataques a alvos civis nesta incursão russa. O que é que vocês gostavam de destacar destes últimos dias de notícias? Destacaria se calhar aquele ataque miserável, aquela tragédia que está a acontecer em Mariupol, que dá muito a ideia de que o objetivo daquela intervenção não é necessariamente estratégico de ocupar ou que é castigar, porque Mariupol foi uma das poucas cidades, apesar da população ser maioritariamente etnicamente russa, que resistiu à Rússia desde 2014, que ele faz parte da região, agora não me lembro, penso que é Donetsk, de uma das regiões separatistas, mas eles têm resistido bastante, têm ficado ao lado do governo da Ucrânia e de repente parece que houve ali uma intenção de ocupar, mas sem uma grande preocupação em ocupar também ou ter o apoio das populações. Por exemplo, o objetivo foi destruir para ocupar, porque normalmente quem quer só ocupar não quer ocupar uma coisa que esteja completamente destruída e arrebentada e sem população, com população morta e por aí fora. Então ali a intenção de ocupar, mas também castigar uma cidade que apesar de tudo resistiu, e apesar de grande parte das pessoas falarem russo, resistiu um bocadinho ao contrário de outras cidades naquela zona, resistiu um pouco mais à invasão russa desde 2014. Isso demonstra um bocadinho, e depois temos aquelas imagens, não sei se está confirmada, há sempre propaganda de guerra, de terem sido levadas algumas pessoas de Mariupol para a Rússia, que nos faz lembrar outro tipo de coisas, não é? Outros tempos, e isto, claro, até se confirmar, até temos a certeza que isto é verdade, por altura em que tivermos a certeza que isto é verdade, provavelmente já se está a fazer muito pior noutros lados quaisquer, e deve-nos assustar um bocadinho a todos. Devemos sempre pensar se isto não é um sinal de outro tipo de coisas, como aconteceu antes, obviamente na Alemanha nazi, mas também na Jugoslávia com os bósnios
muçulmanos, em que também até nos apercebemos que aquilo era mesmo tudo verdade, já era um pouco tarde, o massacre de Srebrenica já tinha acontecido e por aí fora. E isso para mim é assustador, é termos isto aqui às portas da Europa, para além do drama humano das pessoas que, independentemente de onde estiverem, é um enorme problema de estar a acontecer, mas estar a acontecer aqui tão perto, com uma comunidade que nos é tão próximas e faz-nos ficar ainda mais, pelo menos a mim, ainda mais indignado com todos aqueles que andaram não sei quantos anos a desculpar Putin e ainda hoje andam ali a perdoar ou a falar na NATO ou a falar nisto e naquilo. Acho que temos acho que nos deve deixar bastante preocupados, sem querer ir mais além. Acho que estas alturas mais emocionais, quando acontece este tipo de coisas, apetece dizer, mas vamos todos para lá e atacar. Acho que se calhar devemos ter um pouco de calma, mas às vezes apetece mesmo. Pois, Zelensky, os apelos de Zelensky, obviamente compreensíveis, nomeadamente numa reunião que teve com o Congresso americano, em que apelava a uma intervenção que envolvesse nomeadamente a tal no-fly zone, mas parece-me a mim, com o passar dos dias, também menos provável que isso aconteça, porque muita gente parece estar de acordo com o facto de que uma declaração desse género implicaria inevitavelmente uma entrada dos Estados Unidos neste conflito e, portanto, um conflito direto entre duas potências nucleares e, portanto, se obviamente Zelensky tem toda a legitimidade em fazer em pedir este tipo de auxílio, enfim, temos que compreender que porventura não será menos legítimo. O papel dele no desespero que ele tem, Tiago, desculpa, é tentar arrastar o mundo para envolver o mundo no conflito, não é? Exatamente, não sei se, enfim... Compreendo a perspectiva dele, claro. Exatamente, é totalmente compreensível. Enfim, não sei se compreendo a nossa do Ocidente, também não sei bem qual é a perspectiva, parece ser deixar... Pois é isso, sim, é isso, sendo que se torna cada vez mais óbvio, como foi óbvio, acho que para muita gente desde o início, infelizmente não para toda a gente, mas que não vai haver obviamente uma boa solução para este conflito. E portanto vamos estar sempre a falar de minimizar estragos, de aconteça o que acontecer. Não, mas os estragos os estragos vão ser muitos, obviamente, os estragos materiais e os outros que são bem piores, não é? E depois não sabemos o que é que, mesmo que haja uma situação que daqui a umas semanas ou uns meses chega a uma espécie de compromisso, não se sabe o que será o futuro em relação ao regime russo, por exemplo, ou a outros apetites do regime russo. Eu ontem li um artigo qualquer, daquele historiador inglês do Niall Ferguson, uma coisa qualquer, em que ele tinha um ponto de vista interessante. Ele dizia que nós temos andado a debater que é urgente a deposição do Putin, um golpe qualquer na Rússia que deponha o Putin. Com certeza era ótimo, com certeza pior não ficava. Mas ele acrescenta que devemos estar a discutir também como é que podíamos trocar os líderes que temos no Ocidente, porque estes líderes não oferecem nada de absolutamente claro. Eu não acho que seja por nenhuma questão conspirativa ou coisa do género, eu acho que é para eles não saberem de facto o que querem, o que se acham capazes de fazer, até onde podem ir. Eu percebo essa delicadeza toda nesta fase. Deviam ter tido menos delicadeza antes da invasão da Ucrânia, e nos 8 anos anteriores, sobretudo. Claro, a questão é que podíamos ter hoje um leque mais vasto de opções, digamos assim, e de atuação, não é? Podíamos ser capazes de antever várias possibilidades, de várias formas de intervir neste conflito, e na verdade não temos à nossa disposição essas formas de intervir, ou seja, não temos nenhuma autonomia para intervir militarmente, nem provavelmente para aplicar sanções que sejam suficientes. Há uma espécie de abdicação, depois há as sanções e o fornecimento de algumas armas. As sanções, ainda há dias estava a falar com um amigo que está ligado a uma empresa que faz negócios ou fazia negócios com a Rússia e não sei o quê. Ele diz que as empresas do ramo e da concorrência arranjam maneira de fazer os negócios na mesma, que há formas de... E os canais de pagamento estão abertos, não estão todos, mas estão os suficientes para que as coisas funcionem na mesma. Sim, ou seja... muita comoção, muito sentimentalismo à volta disto, mas na prática, para além de toda a questão da energia e do gás, não é? Que se continua a comprar à Rússia e ainda ninguém teve coragem de abdicar. Sim, a questão das sanções, como nós sabemos de outros casos, e porventura o país mais fechado do mundo, que é a Coreia do Norte, é alvo de sanções há muito tempo, e nós sabemos muito bem, por via de vários documentários, como é que a elite política vive na Coreia do Norte. Ou seja, estas sanções
inevitavelmente vão afetar a generalidade da população e muito pouco provavelmente afetarão a elite que está junto a Putin. Portanto, na prática, até porque não nos podemos esquecer da China, não é? E das relações da China com a Rússia, quer dizer, que fogem totalmente a qualquer controle prático. Agora que isto causa danos, por exemplo, Portugal, houve aquela história, a notícia esta semana, de que Portugal conseguiu apanhar um oligarca russo naquela lista que a União Europeia tinha divulgado, a Comissão Europeia tinha divulgado oligarcas a caçar, com 2 S, e conseguiu-lhe apanhar 242 euros. Foi o montante total de Portugal. Parecendo que não, é um contributo, é um contributo, é um bom jantar, olha, ficou sem um bom jantar. Ficou sem um jantar, já está a arder em 242 euros. Exatamente, só para ter uma ideia do que é que estes meninos são capazes. Eu acho extraordinário que alguém tenha um bilionário tenha enfiado algum dinheiro em Portugal, mesmo que fossem 242 euros. Merecia ficar sem dinheiro. Merecia uma investigação a sério a isso, para perceber como é que raio um oligarca russo tem 240 euros na conta. E eu se calhar vou estragar um bocadinho a piada, mas é bastante provável que fosse. Isso é que não. Mas é bem capaz de ser uma conta de transferência usada para transferir fundos via Portugal, portanto neste momento só tinha 242, mas não se sabe quantos euros é que já passaram por lá. Só para pagar se calhar mais alguns, exatamente. Também acredito que mais alguns. Sim. Via, não é? Mais uns 300 ou 400, para aí. Para aí, malta com muito dinheiro. Então foi dinheiro que foi tirado antes de se poder congelar a conta. Se calhar atuaram... E ficou só aquele para não fechar a conta, exato, ficou só para a conta ficar aberta e pagar as despesas de manutenção. Sim, exatamente. Depois houve outro dado giro que mostra a nossa portuguesa, a nossa dimensão. É que acho que estão a decorrer uns exercícios na NATO, os maiores desde há muitos anos, acho que na Noruega, não é? Com milhares de pessoas, e Portugal tem lá 18 soldados. 18 soldados são aí um sétimo do número de generais que têm ido às televisões falar da guerra. Pois, soldados não temos muitos, mas generais aquilo... Pode ser, se calhar... Desculpa, Tiago. Diz, Carlos. Não, se calhar alguns estão na cozinha, porque a malta tem jeito para a cozinha, estão na cozinha e assim, não é? É provável. Na cozinha, não tem... Diz-se refeitório. Exatamente, se calhar a cozinhar. Não é rancho? Rancho. Estão a fazer o rancho? Estão a fazer o refeitório é o espaço. Exatamente. Podem estar na mesa. Vê-se mesmo que não foi à tropa, este Carlos. Vê-se mesmo que não foi à tropa. Epá, eu ainda passei umas semanas lá, mas deixamos... Não foi o único que não foi à tropa. Foi que não foste. Não, eu fui também. Eu também sou militar. Foi o único que não sou. Artilharia 1, vendas novas, ou lá o que é. Muito bem. Então, Alberto, tens o camuflado já aí à mão ou não? Não, tive que deixar nos para quando o homem chegar a Badajoz? Okay. Tive que deixar. Ok. Isso eu queria deixar uma nota em relação às sanções. Eu acho que as sanções por esta altura já não ajudam grande coisa na Coreia do Norte e possivelmente em Cuba também não tem grande efeito nas elites, mas acho que no curto prazo podem ter alguns efeitos na elite russa, por uma coisa, é que as elites russas gostam muito de estar no Ocidente, apreciam isso e podem-se mover todos de Londres e da Alemanha e de Amsterdão para Xangai. É possível que o façam, mas vai custar, não é? Vai-lhes custar. Habituaram-se a um certo tipo de vida ocidentalizada e de repente vão para outro sítio, têm que ir para outro sítio qualquer. Portanto, acho que no curto prazo pode haver ali alguns efeitos e não estou a ver outras grandes formas de ajudar às claras. Vamos ser claros, não é? Sim, há de haver uma série de... o Ocidente estiver a ajudar... Não assumidas, não é? Militarmente, exatamente. Se estiver a ajudar militarmente a Ucrânia, não pode estar a assumir. Por acaso dizem que uma pessoa vai a certas contas no Twitter e há para lá uns supostos especialistas ou tipos bem informados a dizerem-nos que, sei lá, o país tal já enviou para Kiev não sei o quê, que aquilo quase que dizem a rota do percurso das armas, e não sei se isto tem alguma credibilidade, se não tem. Eu não sei se o Carlos também não se referia eventualmente a contactos mesmo no interior da cúpula governativa que circunda o Putin, que não há de ser muito vasta também, mas da possibilidade de haver aí algumas dissidências que possam eventualmente levar ao tal... A questão é saber se os famosos oligarcas têm alguma... Nós estamos a pressionar os oligarcas, falta saber se os oligarcas
tem algum poder para pressionar o Putin, não sei. Não, e se calhar pior que isso é saber se, nomeadamente, a administração americana, que obviamente tem o peso que tem nestas circunstâncias, que parece estar comprometida até à ponta dos cabelos com tudo o que é ucranianos e russos e chineses, mas isso é tema para outro programa. Que interesse é que terá, ou que interesses é que poderá ter ou não enfim, em promover mudanças desse género no regime russo, enfim, e como é que esses interesses se interligam todos. Não quero entrar muito por teorias conspirativas, mas o New York Times esta semana confirmou que a questão do laptop do Hunter Biden era verdadeira. A história do computador, não é? E tinha lá coisas um bocadinho comprometedoras com todos estes regimes, portanto, e se o New York Times diz isso... se o New York Times... Não é brincadeira, não porque o New York Times seja o garante da verdade, mas porque costuma proteger a verdade, certas verdades, não é? Só porque na campanha eleitoral para a presidência dos Estados Unidos suprimiu esta informação dos seus leitores, dando-a como fake news, e portanto agora reconheceu que essa informação era verdadeira. Mas também isso complica um bocadinho mais, acho que torna um bocadinho menos linear qual poderá ser a resposta do Ocidente, obviamente neste caso liderado pelos Estados Unidos, qual poderá ser a resposta do Ocidente para esta situação. Mas pronto, só uma última coisa, acho que se a situação em Mariupol não coloca de lado os relativismos que temos visto por aí, é que estamos, no fundo, Mariupol levou o mesmo tratamento que Grozny e Alepo, e já começa a ser uma tática comum neste tipo de líderes. Putin também estava ao lado da Assad, portanto, Alepo, Grozny, já começa a ser uma prática comum, simplesmente vamos rebentar com esta cidade. Dizimar, não é? Vamos dizimar, nivelar a cidade. E começa a especular-se sobre o futuro uso, ou o uso a breve prazo das armas químicas. Exatamente. E vamos ver se aqui... E não era uma coisa que eu estranhasse muito, espero muito. Foi feito na Síria. E vamos ver se, tal como na Síria, onde Obama também desenhou aquela violenta linha vermelha para as armas químicas, vamos ver se nesta ocasião, esperemos que isso não aconteça, mas se isso acontecer agora na Ucrânia, se alguém traça linhas vermelhas. Se alguém traça linhas vermelhas. E as linhas vermelhas moralmente são muito estimáveis. O que a gente deve definir aqui é, estaríamos todos dispostos a assumir os custos e os riscos, dizer riscos é um eufemismo, de uma guerra mundial por causa da Ucrânia. Isto dito assim parece cruel. Espero que esteja a ser bem compreendido, não é? Sim, mas e nos Estados Unidos não parece haver condições para, não parece haver condições para que... mobilizar as pessoas, não é? Para que o presidente Biden consiga ainda para mais com os seus níveis de popularidade, além do mais. Mas há um contra-argumento a isso, não é? Eu aqui acho que ninguém pode ter certezas, e vejo muita gente com muitas certezas sobre o que deve ser feito, o que vai gerar ou não guerra. Claro. Mas depois também há outra coisa, se não se põe a linha vermelha na Ucrânia, será que ele para por ali? Também é verdade. Exatamente, sim. Ele, a Abcásia, depois... Carlos, esse é o dilema do Ocidente, neste momento. É isso. Exatamente. Sim, também lá está, colocou-se essa linha vermelha na Síria e deixou-se transpor essa linha vermelha. Porque se percebeu que se não se deixasse transpor, o que é que aconteceria? Pois é isso, e a Rússia acabou por tomar conta da situação de alguma maneira, pelo menos até a administração Trump. Situação extremamente complicada na Ucrânia, um bocadinho menos complicada em Portugal, mas em Portugal também há complicações, nomeadamente ao nível das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, porque o comissário... Eu gostei da transição, Tiago, desculpa. Eu estou a tentar umas transições... Entre um assunto absolutamente grave, importante, irrelevante, para o assunto mais irrelevante. Patético. Exatamente, eu tentei alguma dignidade na transição, peço desculpa se falhei, acho que falhei grosseiramente, mas queríamos referir que o comissário executivo, este nome é tramado, comissário, soa mal, não é? Comissário, soa nós soa mal, há quem soa bem. Sim, soa mesmo a Alemanha de Leste. O comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, Pedro Adão e Silva, comemorações que principiam nesta próxima quarta-feira, voltou a mencionar o 25 de novembro de 1975, nomeadamente para dizer que esta data não vai ser assinalada, porque sendo, segundo o próprio, e estou a citar, uma data marcante, é também, e estou de novo a citar, uma data que diz pouco, fim de citação, diz pouco aos portugueses. Diz pouco, nomeadamente porque
comissários executivos das comemorações do 25 de Abril decidem que a data deve dizer pouco aos portugueses, não mencionando a data, nem assinalando de alguma maneira a data. Mas também estas comemorações de 50 anos abarcam apenas um período de quê? De 4 anos, em torno de comemorações do 25 de Abril. Portanto, também ficava apertado arranjar ali meio-dia para referir o 25 de Novembro. Alberto e Carlos, vocês têm alguma coisa a dizer sobre o facto do 25 de Novembro de 75 passarem, claro, ao comissário executivo Pedro Adão e Silva? O comissário ainda é mais irrelevante do que o facto de se estar a comemorar, fazer um programa de comemorações intenso. Também a última data redonda que alguém, sobre Abril, em que ainda estarão vivos alguns protagonistas da época, não é? Não haverá mais nenhuma data assim especial, será muito pouco provável. Portanto, eles estão a gastar os últimos cartuchos a comemorar, permita-te, faz comemorem, como não comemorem, chamaram proporcionalmente e adequadamente chamaram uma irrelevância também para organizar as festividades, e a irrelevância resolveu dizer que o 25 de Novembro é uma data que diz pouco. Eu acho que o 25 de Novembro, eu escrevi isso ontem, mas foi nas redes sociais, não diz pouco, o 25 de Novembro paga pouco, e o 25 de Abril paga-lhe bem melhor. Eu peço desculpa de estar aqui um telefone a tocar. Se com jeitinho este tipo de avançados, se lhes pagassem para comemorar o 28 de Maio ou qualquer coisa do género, eles também não arranjariam uma desculpa qualquer para poder aceitar a avença. Não tenho assim muito a acrescentar, tirando o ridículo. Não sei em que é que vão constar as comemorações. Quer dizer, vai haver uns concertos, uns teatros. Não conheço, não te informaste sobre o programa? Não estou a par, não. Já as tuas reservas de eventos musicais e por aí fora? Imagino que haja para aí uns... Será aí uns cancionetistas a fazerem umas pândegas e umas coisas, não sei, não faço ideia. Umas palestras. Umas pândegas, sim. Não estou a pensar frequentar nada. Ok, Carlos... Eu confesso que não percebi muito bem as declarações, até porque ele foi contratado por 5 anos e meio, ou seja, por um prazo que vai para além... 5 anos e meio, pois, sim. Para além, já ano passado, 5 anos e meio. Claro. Sim. Por um prazo que vai para além de abril de 2024, supostamente para cobrir também os 50 anos do 25 de novembro. Supostamente era essa a ideia. O tempo excedente é para limpar depois os festejos, para limpar a coisa da festa, barrer aquilo e tal. Não, tens razão, Carlos, e o pretexto é exatamente esse, é também poder este período de comemoração abarcar ali um bocado do período do fim do Estado Novo e a transição para a democracia. Exatamente. Faz todo sentido. Se calhar não faz muito sentido estar ali a dizer que aquele período para o qual ele vai ser pago já depois do aniversário, 25 de Abril, não é irrelevante. Então, nesse caso, reduzam o prazo do contrato e dos 10 técnicos e do motorista e dos assessores todos e das equipas de apoio e por aí fora, sempre se poupa algum depois das comemorações. Eu sobre isto, acho que falei nisto na altura, mas gostaria de voltar a chamar a atenção. Quando houve aquela nomeação, que me parece, primeiro, premiar alguém que anda a defender o governo PS há imenso tempo, que não tinha particulares qualificações para o cargo e dar-lhe uma equipa daquele tipo, independentemente do que se ache disso, não houve quase escrutínio nenhum. É isso, não houve ninguém na comunicação social que viesse falar, mas isto é justo ou não. Ou, com uma exceção, que foi o Porto Canal, que fez aquele editorial assassino, não é? Em relação àquela escolha, porque lá está, é o único canal que está um bocadinho fora dos meios habituais, da comunicação social daquele círculo, que eventualmente até tinha alguma aversão ao próprio Pedro Adão e Silva, lá por razões clubísticas, que tinha isso, e foi o único que foi capaz de olhar para a equipa, de escrever a equipa, escrutinar aquilo que se estava ali a passar, e até hoje há ali uma certa proteção. Eu espero bem, honestamente, que as celebrações sejam uma coisa brutal. É que se não forem, eu não estou a ver ninguém na comunicação social questionar isto novamente, e vamos estar aqui numa
numa situação em que vai ficar à mostra de todos como é que alguém, desde que esteja bem integrado em determinados círculos sociais, pode fazer o que bem entender com os dinheiros públicos. Isso é revoltante. Sim, eu espero que estas comemorações envergonhem uma sessão inaugural dos Jogos Olímpicos de Pequim. Atenção, essa é a minha fasquia, que deixe os chineses corados de inveja. Pedro Adão e Silva disse, e estou a citar de novo, devemos concentrar-nos em celebrar aquilo que nos une e não o que nos divide. Fim de citação. Socorrendo-se de declarações do general Ramalhianes e de Vasco Lourenço, dizendo que foram estes mesmos protagonistas do 25 de novembro que têm esta opinião e que, portanto, esta data não deverá ser assinalada por este motivo. Mas eu acho que o que divide o 25 de novembro provavelmente divide os democratas de quem não está assim tão interessado na democracia, não é? O 25 de novembro... Diz, Tiago, desculpa. Avança, Carlos. Não, é que Pedro Adão e Silva... Não sou Carlos, mas também, mas posso avançar. Desculpa, é que Pedro Adão e Silva, mais à frente, mostra-se muito preocupado com o facto dos jovens estarem pouco envolvidos no processo democrático e está muito preocupado com as práticas democráticas e as fragilidades da nossa democracia. Por maioria da razão deveria estar interessado em deixar bem patente o que é que significou o 25 de novembro. Dizem que não há boa comédia em Portugal. Exatamente, que de facto foi uma data que dividiu, e felizmente dividiu definitivamente aqueles que estavam interessados em transformar Portugal num país democrático dos que não estavam. E portanto, dividiu o PS de outrora, que fez o 25 de novembro, e que foi o partido decisivo para que o 25 de novembro pudesse acontecer, e fez do PS atual, que parece ter, pelo 25 de novembro, uma repulsa absolutamente descomunal. Não sei, faço uma ideia do que aconteceu por ali, entretanto, mas a verdade é que o PS, neste caso, diz, Carlos. Essa desculpa das divisões, para mim, é das coisas mais... É como se não se celebrasse o 25 de Abril só porque há uns maluquinhos no Chega que pois, exatamente. Carlos, não tem que ser maluquinhos do Chega, as pessoas são livres, qualquer pessoa, mesmo um democrata, é livre, não gostar do 25 de Abril, ou não lhe dizer nada, ou não querer celebrar. Assim. Não é este moço Adão... A razão para se dizer que o 25 de Novembro é divisivo, porque há um grupo de comunistas... que há um grupo de comunistas que acha que aquilo não devia ter acontecido. Foi mal. Mas era aquilo que o Tiago estava a dizer, é o que divide os democratas dos não democratas. O 25 de Abril é uma data assim, um bocado polissémica, quer dizer, há quem detesta aquilo tudo porque acabou com o Estado Novo, há quem adora aquilo tudo porque acabou com o Estado Novo e ponto, e depois há pessoas que têm uma visão com algumas nuances sobre o 25 de Abril. Não é instrumental. Uma visão eu acho que a data 25 de Abril é altamente apreciável. Acho que o período que se seguiu, em que muita gente aproveitou o 25 de Abril, o 25 de Abril não é assim uma coisa abstrata, ou não podemos tratar só como claro que é abstrato, em certa medida, mas depois teve consequências práticas, e algumas destas consequências práticas, ou seja, e algumas das pessoas que fizeram o 25 de Abril, fizeram para que ele tivesse essas consequências práticas, que não foram levadas à última instância, mas que tentaram levá-las, e a última instância era transformar Portugal numa ditadura comunista. Mas algumas daquelas pessoas... As pessoas são todas assim. Quer dizer, é sempre divisível, Carlos. É sempre ou pessoas que fizeram o 25 de Abril com propósito democrático. O 25 de Abril e o 25 de Novembro. E quem diz que o 25 de Abril ou o 25 de Novembro são divisivos, são divisivos. É divisão entre democratas e não democratas. E há outras divisões no meio disso. Claro, mas as duas grandes divisões que existem ali é isso, entre quem criou a democracia claro. e quem... Não te esqueces, obviamente, quer dizer, os militares estiveram envolvidos no 25 de Novembro, todos eles, os principais militares, tinham estado envolvidos no 25 de Abril. Claro, exatamente. Incluindo aqueles que até são heróis da direita democrática, como o Jaime Neves e por aí fora, não é? Exatamente. Estavam envolvidos no 25 de Abril. Depois, no 25 de Abril, é que houve gente ou a fazer aquilo já com outras intenções, ou a aproveitar os tempos seguintes, os tempos que se seguiram, para poder puxar para o seu lado, e cada um puxou para o seu lado. Isto é absolutamente legítimo que quando uma pessoa é democrata, resista a quando alguém puxa para um lado que não é democrático. Então, sim, acabaste por ter um bocadinho mais não gostarmos de uma ditadura e também não gostarmos da ditadura que estavam a preparar-se, da ditadura anterior e da ditadura que estava a preparar para impor, e que ainda durou em uns meses. E deveríamos festejar o facto...
Sim, de termos tido mais sorte do que os russos em 17, que na segunda fase da Revolução não tiveram a mesma sorte que nós, não é? Exatamente. A coisa caiu para o outro lado e, portanto, nós só tínhamos que celebrar o facto de ter caído para o lado certo no 25 fevereiro de novembro. E outubro, não é? Exatamente, e de ter caído para o lado certo no 25 de novembro e de se ter cumprido aquilo que, pelo menos para nós, para as generalidades portuguesas, foi o 25 de Abril, que era transformar Portugal numa democracia liberal, à imagem das democracias foi um europeias. partido, Tiago, na altura, se o PS não estivesse absolutamente envolvido no 25 de novembro, não fosse ali um respaldo político para o 25 de novembro, ele não teria acontecido, não teria tido o sucesso que teve, a eficácia. E o PS hoje viu o 25 de novembro como uma data de direita, é que é uma direita, de provocação. Eles foram os vencedores do 25 de novembro, que é uma coisa... Exatamente. É a vitória definitiva do PS, não é? Exatamente. Com certeza, porque talvez até o Sá Carneiro até fosse mais convicto naquilo. Mas o Sá Carneiro não tinha força suficiente. Não tinha peso suficiente. Era preciso Soares. Claro. Muito bem, esclarecida esta questão, falta esclarecer outra questão fundamental, que é o facto do azeite talismã patrocinar o Comitê Central e também os hotéis Vila Galé, cujo apoio nós muito agradecemos. Os nossos espectadores e ouvintes também podem continuar a apoiar o Comitê Central pelo MBWay para o número 912-480-091, 912-480-091. Nós voltamos já de seguida com o camarada o camarada da semana, assim é que é, o camarada da semana. Ofereça bons momentos a quem mais gosta. Ofereça presentes Vila Galé. E o camarada da semana é a Lia Thomas. E se isto soa um bocadinho estranho por parecer haver uma incongruência de género, é porque efetivamente há uma incongruência de género, porque Lia Thomas passou os primeiros 21 anos da sua vida como um homem, mas há cerca de um ano ou pouco mais do que isso, decidiu assumir-se como mulher e como é um nadador universitário, passou a competir nas competições femininas de natação e há poucos dias atrás sagrou-se campeão nacional norte-americano numa das provas em que estava incluído e tornou-se, portanto, a mulher vencedora de uma prova de natação que, na verdade, é um homem. Portanto, a melhor nadadora desta prova é um senhor. Esta questão é complexa, tem gerado imensa polémica nos Estados Unidos. Parece que, por fim, há algumas pessoas que se insurgem contra esta situação, e não só esta situação em específico, não o facto deste indivíduo concorrer em provas de raparigas, mas também em tudo o que envolve estas questões transgénero, que nos Estados Unidos, um bocadinho como em todas as outras questões, levam algum tempo de avanço em relação ao que se passa na Europa. Portanto acho que não é má ideia começarmos a olhar para elas, porque mais cedo ou mais tarde hão de chegar cá, ainda que provavelmente de forma menos significativa. Alberto e Carlos, como fãs de natação, que eu sei que vocês são, como é que acompanha? Tu és, Alberto? É o único desporto que eu gosto. O Alberto tem uma grande cabeleira, mas ele rapa para ser mais hidrodinâmico. Isto é opcional, porque ele não precisa usar a touca. Não, mas fui nadador na adolescência, não se nota, mas fui. Vês? Porque, sabes porquê? Porque há aquele mito. Ganhei todas as provas em que entrei dentro do meu género, sem ter que mudar de género. Porque se fosse então. Sem ter que mudar de género e tudo. Sem ter que mudar de género, se fosse nadar com as meninas, era mais fácil. Claro, não é que há esse problema com a natação, de que eu me lembrei, por tu dizes que não se nota, porque as pessoas têm um bocado aquela ilusão, não, eu vou para a natação para ficar com um corpo, mesmo daqueles bonitos de nadadores. Eu sei aos 14. Porque a questão é que é o contrário, aquele tipo de corpo é que promove uma pessoa a ser melhor nadador, não é o facto de uma pessoa ir para a natação que permite ter aquele tipo de corpo. Portanto, eu tenho chamado a atenção para nexos de causalidade noutras instâncias e chamo também para esta. Não vão para a natação a pensar que ficam com aquele corpo, a não ser que já tenham um corpo daquele género que podem desenvolver enquanto nadadores. Mas voltemos ao nosso tema e faz sentido falar de corpos porque Lia Thomas é um senhor. Eu posso avançar alguns tópicos que ajudam a perceber quais são as vantagens que Lia Thomas tem ao concorrer
em provas de natação com raparigas, ele é mais alto que 99%, cerca de 99% das mulheres americanas, tem mais 20% de massa muscular, mais 40% de força no tronco, mais 30% de força nos membros inferiores, tem um coração maior, pulmões maiores, pernas mais compridas, mais testosterona, enfim, um conjunto de características que lhe dão uma ligeiríssima vantagem que o fizeram subir 400 e tal lugares no ranking. Exatamente. Nos masculinos era o número 462 enquanto competidor nas provas masculinas e agora é a primeira. Nas provas. É o primeira em provas femininas, tendo-se sagrado então campeão na prova dos 500 yards, que eu não sei a que é que corresponde, confesso, tive preguiça de ir ver. Distância é uma distância em que as pessoas vão nadar em estilo livre. Bom, já falei 400, mais 400 metros, agora vocês. Qualquer coisa assim. Para aí, não sei, desconheço. Não sei se há muitos casos de processo inverso no desporto. Acho que há zero. Assim, acho que há zero casos, porque há zero, sim. Provavelmente os resultados não seriam senhoras que querem transformar, que dizem que são homens para poderem competir com os homens, não é? Eu não dou nenhuma importância ao desporto, não, é coisa que eu não ligo nada. Sim, mas é isso que estás a dizer. Mas nos últimos Jogos Olímpicos houve umas provas mistas, por exemplo, estafetas, coisas assim. E houve momentos em que não sei como é que se chama aquilo, na volta numa certa transição volta, do testemunho? Na transição, após a passagem de testemunho, corriam, por exemplo, 5... Eles normalmente faziam para que os géneros corressem simultâneo, mas não era obrigatório. Okay. Então havia casos em que, por exemplo, estavam, são 8 pistas, não é? 8 faixas, estavam 7 senhoras e um indivíduo, e o indivíduo conseguia recuperar quase meio estádio em apenas uma volta. Pois. Portanto, as condições físicas são obviamente diferentes. E são a razão de separar da criação das provas femininas, não é? E as mulheres lutaram um bocadinho para conseguir ter... Sim, nas primeiras Olimpíadas. O seu espaço para poderem competir em competir, não entraram aquelas primeiras em 1896, não é? Atenas e tal, acho que não havia mulheres, acho que só foi para as segundas ou terceiras ou quartas Olimpíadas, começaram a entrar mulheres e muito poucas. Nós lembramos quando a Rosa Mota ganhou uma maratona, foi, salvo erro, foi a primeira maratona oficial que existiu, aquela maratona num europeu qualquer que ela ganhou. A primeira maratona feminina, obviamente. Claro. Foi a primeira que existiu, portanto, imaginem, passou-se quase 100 anos desde o atletismo moderno, aceitar uma maratona para senhoras, por exemplo. Estas coisas dividem-se por algum motivo. Se aquele, como é que ele se chamava antes de chamar Lia Thomas? O senhor... Boa pergunta, francamente não sei. Zé Manel, pronto, o Zé Manel Thomas, por exemplo. Zé Manel Thomas, exatamente. Sendo uma senhora... Nada contra, não tenho nada absolutamente contra isso. Sim, chamar-se Lia Thomas, o homem que se chama o que se quiser. Isso não tem nada a ver com a vida de cada um. Agora, há um certo conjunto de regras, por exemplo, no desporto, e não são só no desporto, mas no desporto são óbvias, não é? Que têm uma finalidade, e essa finalidade é, por exemplo, não permitir que homens possam concorrer com crianças, concorrer com senhoras, é permitir que adultos não possam jogar à bola, por exemplo, nos infantis. Senão, eu, apesar da minha provecta idade, começa a ser alguma, sinto-me tentado a ir para os iniciados, jogar para os iniciados femininos, futebol. Sim. Eu dou assim 2 ou 3 toques e tal, e ali é muito provável que até seja o melhor marcador. Uma carga de ombro ao outro, exatamente. Aos putos, exatamente. Uns empurrões ali à bruta. Isto também não convém promover, porque ainda há não muitos meses atrás, a seleção nacional de futebol dos Estados Unidos, num jogo de treino, foi espezinhada por uma equipa de putos de 15 ou 16 anos, e eles tentaram que aquilo não se tornasse muito público, mas saiu cá para fora, normalmente saem ainda assim, coisas, os miúdos eram homens, eram de sexo masculino. Eram rapazes, sim, exatamente. A seleção nacional de futebol americana sénior masculina perdeu com miudinhas de 15 anos, no caso, a situação está grave para a Federação de Futebol. Essa seria notícia, sim, exatamente. Carlos, conta-nos. Há aqui várias questões. A primeira questão é em relação à população trans. Eu acho que há efetivamente pessoas que têm genuinamente, muitas, que se sentem genuinamente que têm outro género. Eu acho que aí é preciso ter algum tipo de respeito, porque não é fácil para essas pessoas, não é muito difícil imaginar o quão complicado é para essas pessoas fazerem essa transição e terem que comunicar a todos os outros que não se sentem bem no corpo em questão. Aliás, na escola cheguei a conhecer uma pessoa desse género e
eu acho que é uma questão de ter algum respeito, se querem ser tratadas dessa forma, pelo pronome que querem, que se sentem bem, acho que em relação ao esforço que essas pessoas têm que fazer na vida delas, esse é um esforço muito pequeno que pedem a todos os outros. Eu acho que é um esforço que se pode fazer sem grandes problemas e aceitá-los com aquilo que eles se identificam, com a identidade que eles acham que devem ter, e acho que deve haver um respeito aí por isso. Agora, em relação ao desporto particularmente, eu acho que isto não deve ser uma questão política. Há uma razão científica para haver desporto masculino e desporto feminino. Há uma razão científica, tal como há uma razão para no boxe haver diferenças por pesos. Há uma razão científica para isso, nomeadamente o facto de quem nasceu um homem ter passado e passou a puberdade como um homem, a ter graças à testosterona, independentemente de sentir mulher, da sua identificação de género ser mulher, ter tido uma vantagem de desenvolvimento físico que outras não têm. Há ali uma questão científica. Se a questão científica que determina que homens e mulheres devem competir em categorias separadas também determinar que homens ou mulheres que já foram homens devam competir com os homens por isso, então deve ser feito. Quer dizer, não é uma questão política, não é para politizar uma questão dessas. É a justificação científica que fez com que houvesse duas categorias no desporto, justifica que alguém como Lia Thomas concorra com os homens, então pronto, concorre com os homens. Justifica? Faz isso. Não se justifica. Não faz. É tão simples quanto isso. É uma questão científica. Houve um motivo para aquilo ser feito. Se esse motivo também se aplica às mulheres que já foram homens, então ele não é uma mulher. Lia Thomas não é uma mulher que já foi um homem. Lia Thomas é um homem. Nunca deixará de ser um homem, exatamente. Mulher, não? Agora. Sim. Pois, podemos aceitar. Não temos que contrariar isso, percebes? A não ser em circunstâncias institucionais como o desporto. Identifica como uma... Ele identifica-se como... Tudo bem, mas ele não é uma mulher. A questão, eu acho que a questão aqui... Não tem órgãos reprodutivos femininos. Não é, nem nunca será. A questão é como é que tu... Não me custa nada que ele... Como é que tu defines exatamente, a definição biológica, pronto, a definição biológica é o que é, e há mais complicações científicas na definição biológica que nem podemos ir por aí, mas a questão aqui... Acho que não há, na questão biológica, acho que não há muitas dúvidas, Carlos. Pode haver, mas pronto, pode também haver em certos até ao nível celular, até ao ADN, casos específicos, muito específico. Mas a questão específica aqui é, temos desporto. Aliás, eu, por exemplo, sou contra haver duas categorias no xadrez. Acho que não se justifica. Acho que até é ofensivo para as mulheres que Pois é. Sim, isso é ridículo. Ou para os homens, não sei quem é que eles querem ofender com isso. Nem só faz sentido porque não há o aspecto físico. O coeficiente de inteligência. O coeficiente de inteligência é equiparado, não há nenhuma diferença significativa. Mas no desporto que envolve algum tipo de preparação física, existe uma razão científica para separarem as duas coisas. Se essas razões científicas se aplicam também aos homens que já foram mulheres ou vice-versa, independentemente das considerações que possamos ter sobre isso, acho que é tão simples, não é? É que nem... Carlos, estavas a falar, mas estavas a falar da politização. Desculpa, a politização não é feita apenas por aqueles que se opõem ou que não acham tanto. Não, é feita por ambos os lados. Politização até... Sim. E depois há outros casos, os casos das prisões, que para mim parece mais complicado. E das escolas, Carlos? Sim, quer dizer... escolas? Não, a questão política é que isto extravasa muito o desporto, não é? É que em muitas escolas nos Estados Unidos e em prisões, como estás a dizer, há neste momento
homens detidos em prisões femininas porque se identificam como mulheres. E em muitas escolas nos Estados Unidos já correu mal, obviamente, e vai correr pessimamente. Em muitas escolas nos Estados Unidos, os meninos podem frequentar as casas de banho das meninas se considerarem meninas. Já correu muito mal no estado da Virgínia há poucas semanas atrás. E, portanto, a questão política é um bocadinho esta, é a sociedade ter de se conformar a uma percepção que estas pessoas têm em relação a si próprias que choca com a realidade. Ou seja, ao longo de toda a história da humanidade, até há 10 minutos, quando uma pessoa tinha uma percepção sobre si própria que chocava com a realidade, o que se tentava fazer era ajudar essa pessoa a alterar a sua percepção que tem sobre si própria. Um caso típico é por exemplo, de uma adolescente anorética. Ninguém diria a uma adolescente anorética até há 10 minutos, hoje em dia se calhar já diz, ninguém lhe diria, não, tu realmente estás muito gorda, tens que fazer dieta. Não, o que se fazia quando se abordava uma adolescente anorética é tentar corrigir a percepção enviesada que ela tem em relação a si própria para ajudar a resolver o problema. Estamos a falar de coisas muito diferentes, estamos a falar de questões muito diferentes, não prejudica a saúde. Estamos a falar sobre que uma mulher se queira assumir como Carlos, homem e que seja prejudica no sentido, Carlos, prejudica no sentido em que a saúde, ela pode morrer de anorexia e há pessoas que chegam muito à morte por causa disso. Da mesma forma quer dizer, Carlos, coisas uma coisa, não prejudicam o próprio. Não prejudicam, mas nós estamos a acomodar a percepção que este indivíduo ou outros indivíduos como eles têm sobre si próprios, pondo em risco a segurança de todas as raparigas, basicamente. Mas isso é outra questão. Estamos a falar pondo em risco os espaços que as mulheres conquistaram e que estão claramente em risco por serem invadidos por homens que se dizem mulheres. Portanto, estamos a pôr em risco, estamos a abdicar da segurança de muita gente. Mas estamos a falar... Posso ter uma versão moderada? Posso ter uma versão intermédia? Moderada, Alberto? É verdade. Nem pareço eu. Nem pareço eu. Eu acho que há casos em que é inevitável, por questões biológicas, daquela pessoa em particular, que se sinta de facto, desde que a gente se sinta de facto que o sexo que se acha pertencente não é aquele que é representado pelo seu corpo. Acho que há casos legítimos disso, obviamente, e acho que há casos em que há uma certa, hoje em dia, nos Estados Unidos, e não só nos Estados Unidos, mas sobretudo nos Estados Unidos, há uma certa pressão social para se fazer isso, para se fazer essa transição com mais facilidade que o que devia ser recomendado. Sim, inclusive menores de idade são autorizados. Aquilo que o Carlos estava a falar de que é um ato de coragem, é difícil, em alguns casos sem dúvida que será, aqui há umas décadas seria com certeza muito, mas hoje acho que se estimula fazer isso com demasiada facilidade. Eu acho que há pessoas miúdas que aos 14 anos se dizem rapazes que aos 15 anos se dizem miúdas, e que se calhar 6 meses depois já mudaram de ideias e se calhar não é bem assim. Não, sabemos e que entretanto se calhar fizeram por exemplo, cirurgias... E podem ter feito cirurgias irreversíveis ou tratamentos hormonais irreversíveis. Mas em idades em que uma miúda, francamente, são os patetas, como nós fomos. Quer dizer que não sabem nada de nada e têm ideias parvas sobre quase tudo. Sim, os perigos eu acho que passam muito por aí. Os perigos são alguns, e quando há uma espécie de... Havia, assim, há uns vídeos a correr por aí da miúda que se assume como rapaz e as amigas todas e os amigos aplaudem muito aquele momento, aquilo tudo filmado, tudo encenado para ser viral, não é? Eu acho que há uma certa... recompensa-se com demasiada facilidade um processo que não é digno sequer de recompensa ou de congratulação. É uma dúvida, um problema, uma questão ali biológica e existencial que algumas pessoas têm, e acho que nem todas que dizem ter a têm de facto. Eu vejo, eu não discordando necessariamente, acho que há um discurso muito parecido com o que se calhar havia há 20 anos ou há 30 anos com a homossexualidade, que é eles decidem ser assim por qualquer coisa e no fundo não são e têm que ser tem a mania. Assumir-se como tendo outro género, independentemente do tipo de apoio e consideração que houver dentro da sociedade em relação a isso, é algo muito complicado.
é muito complicado, quer dizer, é atravessar um conjunto de obstáculos dentro da sociedade, é muito complicado, tal como assumir-se como homossexual, hoje menos um bocadinho, mas há anos, era algo muito complicado, quer dizer, uma pessoa não Carlos, acorda um dia e diz, na Califórnia... Eu para irritar toda a gente, vou a partir de hoje, vou dizer que sou homossexual, quer dizer, as pessoas têm que... É algo que é complicado, que as pessoas têm mesmo que sentir. Agora, isto não implica que não haja oportunistas que, para ganhar umas medalhas, não queiram fazer isso. Eu não estava a falar disso. Possa vir a ver. Agora, eu acho que há uma diferença entre a questão do movimento pelos direitos dos homossexuais e este movimento, e a diferença fundamental é que o caminho que os homossexuais fizeram foi no sentido de serem aceitos na sociedade como são, sem que isso lhes traga constrangimentos diferentes ou que qualquer outra pessoa tem na sua vida. Ou um heterossexual não tem que exigir nenhum tratamento em particular dos outros. O problema é que estes casos... Mas durante muito tempo... Tem que exigir indiferença a essa. Exatamente. Ele estivesse nas Forças Armadas porque estão lá com outros homens... Mas na minha opinião, isso é condenável. Isso é condenável. O quê? O que as Forças Armadas faziam. Pronto, mas... Não é? Mas a política como é que era? Don't ask, don't tell, não é? Aquelas coisas. Exatamente. Acho bem, não tem que dizer, não tem que falar do assunto. Não se tem que perguntar a sexualidade de uma pessoa quando se faz uma entrevista de emprego. A diferença que eu vejo... para a admissão das Forças Armadas, por exemplo. Acho sim, que a sexualidade aqui neste caso acho que há uma questão de grau bastante diferente, porque nós somos quase forçados a aceitar, não aceitar a realidade, ou seja... nós temos, sob pena de sermos considerados preconceituosos no mínimo, que aceitar que de facto este indivíduo é uma rapariga e que tem direito de competir com as raparigas, ou seja, na luta dos homossexuais pela igualdade não há nenhuma imposição à sociedade para que deixe cair as evidências mais óbvias mas do mundo, aqui a falar de coisas diferentes. Realidade, não é? Uma é, as pessoas assumem-se como se identificam e nós respeitamos isto, mudamos lá o bilhete de identidade, tratamos-los pelo apelido que querem ser tratados, pelo pronome que querem ser tratados. Eu acho que isso é uma questão de respeito da sociedade, as pessoas sentem-se assim, podem ser assim e podem ir... que sim, não vejo nenhum problema nisso. Quer que seja. Outra coisa em que alturas é que podemos estar a estimular algum tipo de comportamento que leva à batutice, como no desporto. Aí sim, isso pode-se discutir, mas agora... tudo que é anterior a isso, respeitar o direito das pessoas a assumirem-se como querem, a serem identificadas como tal, não vejo como é que pode haver algum tipo desse problema. Agora, depois chegamos à parte científica, que é desporto. Porque é que se tem duas categorias? É por razões biológicas. Aquele corpo daquela pessoa adapta-se a um ou a outro. Porque depois há aquelas pessoas que vêm dizer, mas todos os desportistas de uma forma ou de outra têm uma vantagem física qualquer, portanto a vantagem que ele e a Thomas têm é a mesma vantagem que o Phelps tinha em relação aos outros homens todos, mas isso não é necessariamente assim, porque nós sabemos, se tirarmos os 100 melhores homens e as 100 melhores mulheres na natação ou na corrida ou nos 100 metros, é bastante provável que os 100 melhores homens sejam quase todos melhores do que as 100 melhores mulheres. Isso vai ser sempre assim. Sim. Portanto, são todos. Há um exemplo, a Economist fala disso, que talvez na maratona haja uns valores relativamente mais próximos. Feminina, aquela que teve o recorde feminino dos 100 metros durante quase 30 anos, aquele valor especificamente, hoje não daria para nenhum homem sequer chegar aos Jogos Olímpicos. Portanto, há diferenças muito grandes. Obviamente que como é que se chama a Patrícia Mamona, salta muito melhor em comprimento do que qualquer um de nós três. Mas, por acaso, não sei, nunca me viste saltar em comprimento. Alguma vez me viste saltar em comprimento. Mas se tirarmos os melhores, aí há uma diferença. Isto é uma questão... Eu usava um calção mais comprido ainda assim, porque aquele seria um bocado embaraçoso com aquele tipo de cueca. Deixa-me só lembrar aqui uma coisa. Vocês lembram-se porque é que o Jordan Peterson ficou famoso? Foi um vídeo que foi publicado, acho que é a revelia dele, em que ele, enquanto professor de uma universidade em Toronto, Montreal, não sei, ele discutia com os alunos porque ele não aceitava tratar os alunos com os pronomes que cada aluno queria ser tratado, incluindo aqueles pronomes
plurais, tipo Deming, não sei o quê, que agora em alguns casos se usa. E ele dizia que tratava as pessoas como achava que elas, pelo seu sexo. Tratava pelos pronomes normais e que não podiam obrigar-me a controlar a linguagem dele a ponto de o obrigar eu acho que isso... a reproduzir os pronomes que cada um achava que merecia. E eu não vejo nisso um abuso, a posição dele não vejo que seja ainda para mais uma posição de intolerância, sinceramente. Essa posição vem na sequência daquela Bill C-16 que o Canadá adotou de criminalização do uso incorreto de pronomes, ou seja, não é simplesmente o facto... Mas na altura já estava em vigor? Não tenho a certeza, mas é mais ou menos dessa altura. É por aí, e, portanto, sim, ele insurgia-se contra o facto do Estado... Uma questão de cortesia, não é? Leis sobre o que é que se pode dizer. Mas há uma questão de cortesia. Carlos, eu já falei contra as sexuais e trato pelo pronome que a pessoa me der a entender que quer ser tratada. Se isso for uma coisa natural e orgânica na conversa. Se for uma coisa imposta, se for uma espécie de manifestação, de declaração pública, não sei o quê, e nós conseguimos... A parte da afirmação pública interessa-me pouco e mais... não gosto, sabes? Não gosto. As pessoas não têm que vir a público afirmar o que são ou deixam de ser. As pessoas fazem as suas vidas. E nós conseguimos imaginar o que é. Nós estamos a falar de conversas entre adultos. Nós conseguimos imaginar o que é que isso é numa escola secundária, onde no 8º ano, de repente os putos decidem azucrinar o professor e em cada aula serem tratados por questões meramente narcisísticas e apalhaçadas por um pronome diferente e de repente o professor não trata pelo pronome certo. Atenção que eu estou a falar, até agora eu só falei de pessoas adultas. Mas isto levanta, exatamente. Não dá. Bom, isto depois como nós dizemos aqui no Norte, a canalhada, aturar a canalhada, não há paciência. Isso aí não tem a ver com o sexo ou com o género, isso é que a canalhada não tem que querer. Agora, interessa-me lá o que é que elas querem ser tratados aos 15 anos ou aos 14. É o espírito certo para acabarmos esta parte, até porque isto nunca mais daqui saímos. Ainda assim, o camarada da semana, o camarada da semana fica por aqui, não sem antes lembrarmos e agradecermos o patrocínio do Azeite Talismã e dos Hotéis Vila Galé e relembrando aos nossos espectadores e ouvintes que podem também continuar a apoiar o Comitê Central pelo MBWay para o número 912-480-091. 912-480-091. Carlos, estou curioso só por saber ao fim de quantos segundos é que te arrependeste de sugerir este tema para a camarada da semana. Mas falamos disso depois, porque já de seguida vem aí a sessão de esclarecimento. Campo Sábio, ninho de raízes escolares, tu que vês fonte em cada socalco vivo, tu que há tanto hospedas a grande ousadia desta pequena árvore, deixando-a crescer escondida, sentindo-a maturar ao sol, lembra-te como no seu fruto abunda um néctar que alumiou dinastias e condados, serviu impérios e califados, nutriu nobres e pastores, saltibancos e trovadores. O nosso ouro líquido, hoje unindo aldeias a metrópoles no elevo de um sabor único, Campo Sábio, a tua bondade, aliada à energia do nosso zelo, constrói uma tradição que é já talismã. Sessão de esclarecimentos, espaço em que respondemos às perguntas dos nossos ouvintes e espectadores. Por favor, continuem a enviar as vossas questões para comitecentral21@gmail.com, comitecentral21@gmail.com. Podem enviar as vossas perguntas, como é tradicional, por escrito, ou se quiserem, estar um degrauzinho acima em termos tecnológicos, enviem um ficheiro áudio, ou melhor ainda, um ficheiro vídeo, e com esse ficheiro vídeo podem participar de corpo presente no Comitê Central, se é que alguém deseja isso. Nós achamos boa ideia e façam, por favor, chegar-nos as vossas perguntas por vídeo. A nossa pergunta de hoje é do Bernardo Lacerda e pergunta o Bernardo, e vou citar: visto agora como algo que já passou, como um governo liberal deveria reagir a um problema como foi a Covid? Talvez um contrato com privados que não exercesse a sobrecarga que vimos no SNS? Quais os grandes erros que o nosso governo socialista cometeu? E quais foram as respostas mais acertadas que deu? Obrigado pela pergunta, Bernardo. Nós vamos esclarecê-la com 100% de acerto
E é para isso que cá está o nosso especialista em Covid, Alberto Gonçalves, que se exprimou para o Carlos, mas o especialista em Covid é Alberto Gonçalves. O programa já vai longo e vou responder de forma muito sucinta. E se me lembrar do início da pergunta. Como é que um governo liberal... Liberal, pois a questão... Eu não quero, sem ofensa nenhuma, não quero saber sobre as etiquetas. Não. Como é que um governo decente reagiria? Reagiria através da divulgação de uma série de recomendações que achasse úteis, tudo na base das recomendações, nada na base da obrigatoriedade, e esclarecendo as pessoas do que deviam fazer, do que era mais aconselhável, do que era mais perigoso, do que era mais suscetível de provocar o contágio, do que era mais suscetível de evitar o contágio, etc. Tudo na base da recomendação. O que o governo socialista fez corretamente? Nada, absolutamente nada, porque foi tudo sempre, foi tudo obrigatório, ou foi tudo proibido, foi tudo sancionado, foi tudo castigado, quem infringisse as regras, foi tudo com base naquelas regras. Outra coisa que fez errada foi mentir. E mentiram muito, usaram uns especialistas, que foram sempre os mesmos, ou quando infringiam aquilo que o governo queria, quando diziam aquilo que o governo não queria que eles dissessem, eram afastados do núcleo duro dos especialistas, e reduziram cada vez mais o discurso público da Covid a uma ortodoxia destinada a infligir medo nas pessoas. Foi sempre esse o princípio. E isso determinou mais ou menos tudo, ou resume mais ou menos tudo que o governo fez. Que o governo fez de bem, acho que fez no início de bem, pronto, para arranjar alguma coisa positiva. De início, ter tido as cautelas que teve logo mesmo na fase inicial. Fechar as escolas. As 2 semanas para achatar a curva. As 2 semanas para achatar a curva. Pronto, que percebemos, lá está, uma mentira recorrente, essas 2, 3 semanas. Aquele senhor Fauci, que agora parece que regressou a alguns programas de televisão depois de um afastamento de 2, 3 meses. Eu depois tenho que vos recomendar, e recomendo também aos nossos espectadores que pesquisem no YouTube, desculpa interromper, Alberto, há aí um documentário muito giro sobre o Dr. Fauci, sobre a história do Dr. Fauci, que vem já desde o tempo. É uma das figuras mais sinistras do nosso tempo, mas exatamente, sim, tem 40 anos de história de sucessos. Sim. Exatamente. Muito e ele agora voltaram a dar-lhe tempo de antena, esse senhor. Também há aqueles vídeos muito giros que mostram o que ele na Covid tem falhado redondamente, que eu acho que tem mentido, porque ele idiota não é, há de saber das coisas muito mais que nós, mas mente sistematicamente sempre com a ideia do medo. E agora voltou aos programas de televisão, depois do esquecimento provocado ou do desprezo provocado pela invasão da Ucrânia, voltou para dizer outra vez o mesmo. Que pode vir uma coisa pior, se houver um surto temos que recolher, temos que impor restrições. E aqui, aos poucos, fomos apercebendo que o que aqui o Dr. Costa pensava era uma reprodução daquilo que o Dr. Fauci dizia. E depois, primeiro vinha a senhora da DGS, que quase sempre que falou primeiro sobre um dado novo, falou acertadamente, é curioso. E depois, 2 dias ou 3 depois, era corrigida pelo Dr. Costa, imagino que sim, ou a doutora Temido, não sei quem é que tem acesso, quem é que fala diretamente com ela, e reproduzia o discurso absolutamente a ortodoxia espalhada pelo mundo fora pelo Dr. Fauci. Houve países que não seguiram isto tão estritamente, Portugal seguiu isto de forma mesmo estrita, mesmo à risca. Se um governo liberal faria diferente, um governo genuinamente liberal, com certeza que sim, um governo no sentido no sentido de que a palavra está etimologicamente parecida com liberdade. Não sei se o termo serve para separarmos aqui governos nacionais ou locais que terão reagido melhor a esta pandemia, porque, Carlos, os casos que hoje percebemos foram mais bem-sucedidos. Na Europa terá-se o único relativamente mais bem-sucedido terá sido a Suécia, e imagino que seja um governo mais liberal, mas muitos estados dos Estados Unidos, até muito mais conservadores, com a autonomia que os Estados têm nos Estados Unidos, também reagiram de forma muito menos protecionista ou restritiva do que, por exemplo, Portugal, e os resultados também acabaram por não ser muito distintos em termos de contágios, de mortes, com a vantagem... Deixa-me só colocar este dado. Temos o caso dos Dakotas, nunca sei qual foi qual, mas o Dakota do Norte e o Dakota do Sul tiveram políticas absolutamente opostas em matéria de Covid. E o estado cuja governadora é Gira, passa agora a misoginia... Noam, não é? Chrissy Noam. Exatamente. Teve uma política liberal, pronto, se quisermos, nesta matéria, e os resultados são absolutamente idênticos, porque estamos a falar de estados
demograficamente semelhantes e... Sim. Atenção, a Flórida, que é um estado que todos associamos aos velhinhos, não é? Nos Estados Unidos vão para a Flórida. Por exemplo, mas depois eles podem vir com o argumento do calor, ou isto ou aquilo. Agora, nos calor, Dakotas, exatamente, sim, é verdade. Nos Dakotas não há diferença nenhuma, são 2 estados relativamente pequenos, 2 estados com o mesmo clima, 2 estados com demografias muito semelhantes, com meios urbanos e rurais muito semelhantes, e os resultados de políticas diametralmente opostas foram idênticos. Carlos, avança. Eu acho que definitivamente teria sido com muito menos mandatos, pelo menos em termos de restrições. Acho que um governo liberal deve defender que a liberdade de cada um vai até onde afeta a liberdade dos outros, mas não é afetar só, é afetar de forma significativa. Portanto, a minha liberdade de ir para a estrada afeta a liberdade dos outros no sentido em que... Ao irmos todos para a estrada, causamos trânsito e as pessoas não podem, portanto, há ali até este princípio da minha liberdade de poder ir até onde afeta a liberdade dos outros, até onde afeta de forma significativa, não é? Eu acho que eu já disse isto muitas vezes, houve restrições excessivas em termos de mobilidade, em termos de fecho das escolas, em termos de fecho de parques. Os putos ainda estão mascarados na escola, pá, é melhor alguém avisar os putos. É verdade. Tem máscaras. Parecem um bocado sozinho em casa, não é? Toda a malta esqueceu-se dos putos mascarados na escola. É uma das coisas... Acho que houve um conjunto de exageros, infelizmente, de todo lado. Acho que houve políticos de todos os espectros partidários, socialistas, conservadores, liberais, que cometeram erros principalmente por excesso, e eu acho que era desculpável no princípio. Acho que no princípio... Sim. Ninguém sabia muito bem. Eu lembro-me de receber mensagens por WhatsApp a dizer que afinal o coronavírus estava geneticamente ligado ao vírus da SIDA e, portanto, quem apanhava... Isto estamos há 2 anos, por esta altura, não é? Eu também já recebi mensagens que as poeiras da África não eram bem poeiras. Sim, algo desse género. Mas vamos com cautela. Sim, pá, esse maluco sabe para tudo. Mas havia mas há alturas em que se percebe a maluquice. Há alturas de incerteza. Sim, numa fase inicial é necessária cautela, claro que sim. Em todas as alturas há malucos, há aqueles que dizem que a certa altura que o PAN levou isso ao Parlamento dos aviões, dos chemtrails. Mas acho que no princípio... Espera aí, o PAN levou isso ao Parlamento? Sim, há uns anos houve uma coisa de chemtrails do PAN no Parlamento. Eu procuro isso. Foi uma... como é que se diz? Pá, uma malta que assinou, não sei quantos milhares assinaram e o PAN tomou conta daquilo. Foi uma coisa qualquer disso. Não importa. Mas pronto, isso há sempre coisas dessas. Na fase inicial eu percebia que aquele limite de até onde a minha liberdade enquanto infectado, enquanto potencial infectado pode afetar a liberdade do outro, podia estar altamente subestimada. E que se cometessem erros nessa altura. Vamos ser claros, muito liberal que nós sejamos, se houvesse uma doença que fosse contagiosa à vista e matasse 90% das pessoas, para ir a um extremo, não é? Nós, se calhar... Há pouco tempo falámos disso, não era preciso na mesma haver regras praticamente nenhumas, que as pessoas também não são todas loucas, há os maluquinhos dos chemtrails, mas há pessoas mais ou menos sãs. Mas podia haver uma pessoa infectada que dissesse isto é tudo invenção. Não tinha que infectar, porque a minha é que não... Se houvesse uma doença assim mortal, a minha é que não me apanhavam no supermercado, nem na rua, nem lá nenhum. Pronto, é isso. Não sou maluco. Mas percebe, nesta circunstância, percebia-se eventualmente que houvesse algo desse género. Isto é só para levar até um extremo. Não estivemos nessa circunstância, ainda menos na altura em que tivemos a população de risco já vacinada. Eu lá escrevi um artigo, já vai fazer quase um ano, sobre isso, que acho que ali em junho, julho, deixou de haver justificações para qualquer tipo de medida restritiva. Qualquer tipo. Acho que não se justificaria de nenhuma forma. Antes disso, eu percebia que houvesse algumas medidas restritivas apenas para defender a liberdade dos outros. Dito isto, fechamos as escolas demasiado tempo. Possivelmente nem deveríamos ter fechado as escolas nunca, porque há outros valores que vão para além do valor da extensão da vida e por aí fora. Acho que não devíamos ter
limitada a mobilidade das pessoas, houve ali exageros brutais nesse sentido. A certa altura tivemos medidas que foram contraprodutivas, como quando se fecharam os hipermercados na parte da tarde, na altura do Natal. Ainda hoje acho que boa parte daquele pico que tivemos em janeiro do ano passado se deveu a isso, se deveu à concentração de pessoas nas manhãs de fim de semana nos hipermercados que aconteceu aquilo que aconteceu depois. Há ali um conjunto de coisas que não devia ter sido feito, devia ter sido muito mais na base da recomendação, do assumir de políticas voluntárias, especialmente quando estamos a falar de espaços privados. Eu aceito que o governo recomendasse aos espaços privados que obrigassem a máscara e que nos seus próprios espaços tivesse uma regra entre os trabalhadores do uso de máscara e entre os utentes do uso de máscara, mas que essas imposições não fossem feitas fora desses espaços. Agora, o problema é quando, acho que o problema apareceu, isto já estamos a prolongar um pouco, mas o problema apareceu quando se começou a juntar nesta defesa anti-restrição um conjunto de pessoas que não defendiam, que não eram contra as restrições por uma questão de liberdade. Eram contra as restrições porque eram maluquinhos, porque achavam que tinha sido tudo uma invenção. Ou foram essas pessoas que foram exploradas pelos mídias, que os mídias pegaram nessas para representar toda a gente. Para representar toda a gente que criticava as políticas. É bastante. Por exemplo, houve um movimento do início, mas ainda existe, se durou muito tempo ou não, que eram os Médicos pela Verdade, em que um canal qualquer televisivo foi entrevistar uma senhora doutora desse movimento, e que a senhora não dizia coisa com coisa. E a partir daí, criou-se, isso foi logo nas primeiras semanas, criou-se logo uma ideia de que veem que todas as pessoas que se opõem às políticas a pretexto da Covid são assim como esta senhora, ou dizem os disparates que esta senhora diz. O problema foi esse, generalizou-se, mas fez-se isso de forma absolutamente deliberada, não é? Não, permitiu-se que esses grupos fossem os mais ruidosos. O que é que se havia de fazer? O que é que se havia de fazer? Pois é isso. Eu recebi uma vez uma mensagem de um médico que saiu desse movimento, Médicos pela Verdade, porque ele dizia-me que literalmente havia lá pessoas que acreditavam em discos voadores. É isso. Havia coisas mais disparatadas. Não eras pior, estava a esperar pior. Estamos a falar de pessoas que não defendiam, que não eram contra as restrições por um princípio de liberdade. Porque, pelo princípio da liberdade, assume-se que há risco, mas estamos disponíveis pela liberdade também de alguma, assumir esse risco. Agora, estávamos aí com pessoas que achavam que eram opostas às restrições porque achavam que não havia risco. Não havia doença sequer, era uma invenção. Não havia doença, que não havia risco, e depois passou-se para as vacinas. Nós podemos ser contra os mandatos das vacinas, mas aceitar que as vacinas efetivamente funcionam. Claro, essa é uma posição... Claro, mas mais uma vez, juntou-se as duas coisas, que é, quem juntou-se contra os mandatos, um conjunto de pessoas que aceitavam que aquilo funcionava e que, como eu acho, não é? E que se vacinavam, como eu e o Alberto, e por aí fora, e um grupo de pessoas que simplesmente achavam que as vacinas tinham 5G, que não sei o quê. Eu acho que a certas alturas... Eu acho que as vacinas não tinham assim nada de especial, porque não tiveram a eficácia que se esperava. Infelizmente não tiveram a eficácia que se esperava. Nem coisa nenhuma. Na diminuição tiveram alguma influência, cara. Não aquela... por aí fora. Mas não aquela quase total que, por exemplo, não, se anunciava, não é? Sim, foi vendida. Nós tivemos aqui um especialista a dizer, tenho isso num arquivo qualquer, um especialista a dizer que depois de vacinadas as pessoas não vão, um especialista português, depois de vacinadas, as pessoas não vão transmitir o vírus. Será praticamente impossível. Quando se viu que a vacina nem obstava nada que se transmitisse o vírus. Não se confirmou. Eu fico mais descansado, porque parece-me aqui pela nossa conversa que sabemos exatamente do que fazer quando chegar a próxima pandemia. Acho que as ideias estão assentes. Está aí, vai ser o efeito das poeiras da África. Das poeiras da África. Ou parece que há 25 instalações financiadas pelos Estados Unidos na Ucrânia que têm alguns patogénios. Já dizem que o Dr. Fauci está por trás delas. Que são os que podem ser perigosos. E tinha estas tempestades de areia quase todas as semanas. Portanto, eu por esta altura já estou cheio de barco. Eu já estive numa em Albuquerque, New Mexico. Sim, na cidade do Breaking Bad. Já estive para o carro, desapareceu tudo. Desapareceu tudo, muito mais que aqui. Verdadeiras tempestades de areia como deve ser, pá. Exatamente. 2 dias depois estive um bocadinho resfriado, eu atribuo a isso. Vês? E tinha 5G, por acaso.
começaste a receber melhor. Na altura era 4, melhor na altura 4 telemóvel. era bastante. Era 4, pois, Foi exatamente, esta é mais moderna. E se calhar hoje ficamos por aqui, porque a conversa foi, para nós pelo menos foi excelente, não sei se para os nossos ouvintes e espectadores também terá sido interessante. Mas ficamos por aqui, mas temos que relembrar uma série de coisas, nomeadamente aquilo que é fundamental, o apoio do Azeite Talismã e dos hotéis Vila Galé. Vamos lembrar também aos nossos espectadores e ouvintes que o Comitê Central estreia todas as semanas às 21 horas, segunda-feira, em exclusivo, no canal de YouTube do Comitê Central. Vão lá, subscrevam, deixem comentários, nós agradecemos. E também no Facebook do Comitê Central, onde é possível deixar likes e comentários também, e aqueles smilezinhos e corações, e todo esse tipo de artefactos que eu não conheço muito bem. Onde for possível também deixarem 5 estrelas, como é o caso dos podcasts em Apple Podcast, Spotify, Google Podcast. Façam o favor de deixar essas 5 estrelas, que são muito úteis para nós, também não sei bem por que razão, mas acho que são úteis. E nós, por hoje, acho que não me esqueci de nada, para não. Acho que era isto, mais ou menos. E por hoje ficamos por aqui, despedindo os nossos ouvintes e espectadores. Até à próxima semana. Muito obrigado, foi um gosto. Até lá. Próximo. Deus.